Amém? Esqueci de fazer a leitura aqui depois. Tá, foi. Amém. Vocês fazem depois. Amém. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te damos graça por tudo, Pai. Abençoe nosso pastor como já tem abençoado, Senhor. Usa poderosamente e fala o que nós necessitamos ouvir nessa noite. E te peço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus amados. Amém. Vamos fazer a leitura. A leitura está baseada em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10, Atos 6, 8 a 10 e Daniel 2, 19 a 22. Fazer a leitura responsiva, ok? Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, E a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outra, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Atos 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineiros, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, que se estudavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então foi revelado o segredo a Daniel, uma visão da noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. E ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém. Pode sentar, amados. O texto de hoje está em 1 Coríntios 14, 26. Vamos ler. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. A verdade prática de hoje é: Dom e revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Amém. Nossa lição de hoje ela fala sobre dons de revelação. Esses dons são necessários e muito importantes para a vida da igreja, pois ela preserva, ela protege a igreja de enganos, né? Como nós vimos aqui, verdade prática, há muito engano, e o objetivo que nós temos hoje é para analisar esse dom. Então, você analisando, você vai estar apto a compreender o dom da palavra da ciência e saber a respeito também do dom de discernimento de espíritos. Então, nós temos esse tipo de conhecimento, nos faz entender um pouco de como Deus age na igreja, através da igreja, usando os servos dele, as servas dele, com esses dons que é distribuído, conforme nós lemos, cada um para o que for útil, para a edificação da igreja. E por que, amados? Porque Jesus advertiu que a fé de muitos iria esfriar por causa da multiplicação da iniquidade. E hoje nós estamos vendo crentes desanimando, falhando na fé, olhando para trás, obreiros que
começaram a colocar a mão no arado, mas já estão olhando para trás, estão desanimados. E os motivos são vários, as desculpas são, mas a Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás, principalmente para que a igreja seja equipada com as ferramentas necessárias para a sua edificação, inclusive de pessoas, seus chamados recursos humanos. E o conhecimento da doutrina bíblica, da palavra de Deus, pura, simples, para que a igreja cresça na graça e também cresça no conhecimento. A introdução, ela fala que o teólogo pentecostal Stanley Horton, ele afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios, no capítulo 12, de 8, 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão, ou dom de revelação, dons de poder e dons de elocução, aquele que fala, né? Então vamos ver. Na lição dessa semana, vamos falar somente sobre os dons de revelação. Esses são concedidos aos servos de Deus para que haja então aconselhamento e também a orientação da igreja do Senhor. O primeiro tópico vai falar sobre a palavra da sabedoria. O que é isso, amados? O termo palavra exprime uma manifestação verbal e, segundo o dicionário eletrônico de Howard, ele diz que sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Então a sabedoria abordada aqui pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, ele se refere à capacitação divina que Deus dá sobrenaturalmente para a tomada de decisões sábias. Então, e essas decisões sábias é exatamente nas horas de extremas necessidades ou de horas difíceis de soluções de problemas. Então, esse conceito dessa palavra de sabedoria, ela vem como que algo que estava faltando e de repente você fala uma palavra e todos dizem, é isso, exatamente isso. Aí aquela palavra veio diretamente de Deus para a solução do problema, como esse dom que Deus dá e usa. Isso não quer dizer que a pessoa dali para frente vai sempre ser essa, e toda palavra que ele falar você pode acreditar que é de sabedoria, não, mas Deus usa em momentos específicos a pessoa pela necessidade do momento. Então, de acordo com o escritor também Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou, mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais, isto é, através do Espírito de Deus. Amém? E, segundo subtópico, diz o quê? A Bíblia é a palavra de sabedoria. Então, embora a antiga aliança, isso é, o Velho Testamento, os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova aliança, né? No Novo Testamento evidencia. Alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José, filho de Jacó. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas ele trouxe orientações sábias para que o Egito
ele viesse a se preparar para o período de fome que estava para vir. E também fala sobre a habilidade do rei Salomão para resolver causas complexas. E, igualmente, é um admirável exemplo de dom de sabedoria no Antigo Testamento. Então, primeiro, com relação ao faraó no Egito, quando José interpretou o sonho, não somente interpretou, mas ele deu a faraó um conselho de como não somente passar pela situação que iriam passar, mas primeiro, como viria 7 anos de abundância no Egito, ele então falou para faraó: construa cidades, celeiros, e nesses 7 anos guarde nos celeiros tudo que você colher de grãos em abundância, que quando vier os anos de fome, você vai comprar o Egito, porque todos virão comprar da sua mão o alimento. O faraó ficou impressionado. Primeiro, que ele decifrou o sonho. Segundo, que ele tinha já a solução para o problema dos 7 anos de fome. Então essa palavra de sabedoria deixou o faraó muito feliz e disse: a quem nós poderíamos confiar a não ser esse que tem o Espírito de Deus? E deu a ele, inclusive, o seu anel de selar, e disse a José: olha, no Egito, José, a única pessoa que você vai responder é a mim, porque sobre todo o Egito você vai governar. Então, do calabouço da escravidão, Deus tirou José para governar o império, a nação do Egito. E isso é o que Deus faz através da palavra de sabedoria que Ele dá. Também nós temos, com relação ao Nabucodonosor, Salomão foi um homem que ele também teve humildade de pedir a Deus: eu quero que o Senhor me dê sabedoria para entrar e sair diante desse grande povo, quando Deus ia preparar ele para reinar. E Deus disse a ele que daria sabedoria a ele, como não tinha dado a nenhum homem, que ele seria uma pessoa que ultrapassaria em sabedoria os homens. E o primeiro problema que surgiu para ele resolver foi de 2 mulheres que chegaram para disputar uma criança, pois uma delas à noite dormiu por cima do seu bebê e o bebê morreu. E ela então trocou o bebê de lugar para dizer que o bebê era da outra. Mas a mãe não aceitou e a disputa chegou até o rei. E ele ouviu as 2 mulheres e disse: tudo bem, vamos fazer o seguinte, então, já que vocês 2 dizem que é a mãe, vamos satisfazer as 2. Traz uma espada, põe a criança em cima, vamos cortá-la no meio, você leva metade e metade para cada uma. Aí uma disse: isso mesmo, corta mesmo, pode cortar. A outra falou assim: não, dá para ela, não corta a criança, dá para ela. Aí Salomão disse: agora descobrimos quem é a mãe. E foi o primeiro fato que todo mundo ficou surpreso. Daí para frente, nós sabemos que a sabedoria dele ultrapassou os limites da nação, chegou nas outras nações, e os reis das outras nações vinham e até mandavam seus conselheiros, seus homens sábios, para ouvir Salomão e voltar de ouvir a sabedoria que Deus tinha dado a esse homem. Então, são casos específicos do Velho Testamento que a Bíblia fala, e tem muitos outros também. Se você for ler mais e pesquisar mais, você vai descobrir quantas vezes Deus deu sabedoria em decisões de tempos difíceis, né? No Novo Testamento nós podemos tomar o exemplo da palavra de sabedoria, a exposição da Escritura, realizada pelo primeiro diácono da igreja, quer dizer, era
um dos 7 diáconos, mas ele falava de uma forma que até mesmo as escolas, as sinagogas, chamadas os libertos, os alexandrinos, são pessoas que tinham uma cultura, que conheciam muito, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Porque tem pessoas, amados, que sabem muito, mas não conseguem passar. E tem pessoas que têm, quando Deus dá a sabedoria, muitas vezes não depende do que ele sabe, por educação, por conhecimento de estudos, mas é na hora da palavra que Deus dá a ele o discernimento para resolver situações e coisas que não se pode negar. Que no caso, muitas vezes, os mais preparados na hora têm tantas coisas que eles não sabem qual delas, e Deus não pode usar alguém para tomar a decisão ou dar a palavra certa para resolver, diluir esse problema que está muitas vezes afligindo. Então, quando surgiu um problema, você vê a palavra da sabedoria, como diz, né? Isso não quer dizer que dali para frente, essa pessoa agora, tudo que vai falar é palavra de sabedoria, mas quando eu já falei para os irmãos do testemunho de uma reunião onde eu estava vivendo um momento difícil, uma situação que eu tinha me preparado psicologicamente para falar aquilo que eu sabia e conhecia, mas veio a mim uma palavra de Deus no coração e o Espírito dizendo outra coisa, e eu na hora não entendi, mas obedeci, e porque obedeci, falei a palavra, vi a admiração deles, e a solução do problema, depois que aconteceu essa decisão, essa palavra, foi que ao invés de haver um racha entre os obreiros, houve uma unidade. E aí eu entendi, essa foi a palavra de sabedoria que Deus deu para que esse problema fosse solucionado de uma forma que ninguém perdesse, só o inferno tem que perder. E aí então isso é que Deus pode usar qualquer um de nós, no momento, se estivermos em espírito, para tomar uma decisão, falar uma palavra, Deus, Ele pode usar a sua vida para trazer uma palavra que todos venham entender que essa palavra é boa. Boa é essa palavra, né? Em muitos casos na Bíblia nós vemos boa é essa palavra. Isso é exatamente isso que precisávamos ouvir. Amém? Amém. Uma liderança sábia. A palavra da sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado, ele aconselha aqui, para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria e não da nossa. Eu vi bem claro isso quando eu testemunhei para os irmãos que se eu fosse usar a minha sabedoria, o que eu conhecia, o que eu sabia, eu ia humilhar aquele homem, mas o Espírito Santo mandou usar de outra forma, na qual, além de ele não ser humilhado, ainda se tornou um dos meus melhores amigos depois. Então veja que isso não é o que a gente pensa e acha, é a nossa razão do nosso entendimento. Temos aquela sensibilidade para ouvir o Espírito de Deus falar dentro de nós. Às vezes a precipitação no falar gera conflitos desnecessários
e atrapalha muitas coisas e muitas vidas. E quando ouvimos o Espírito falar e falamos o que Ele mandou, com certeza você vai estar fazendo a vontade de Deus, que é perfeita, e tudo vai se harmonizar. Né? Então, na verdade, isso, tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. E sempre lembrando que o uso dos dons é sempre em benefício da igreja, para trazer edificação, para trazer algo que venha contribuir para o bem de todos, não somente de alguns. A sinopse do tópico 1 é: a sabedoria que se refere a 1 Coríntios 12, 8, não é a humana, ok? Adquirida mediante livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural, divina, para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Então, quando na verdade o que a gente acha que a sabedoria em si, ela não é adquirida em livros também. A palavra sabedoria é diferente do conhecimento. Conhecimento você adquire em livros, estudos, mas a sabedoria, ela sempre tem vindo de Deus. Até no plano secular, a sabedoria nem sempre, as pessoas mais preparadas, mais estudadas são as que são sábias. Tem pessoas que não estudaram, mas se você vê o que ele faz e as ideias que ele tem, você fala: isso não é um conhecimento adquirido, mas é uma sabedoria inata. Agora, essa aqui, como dom, é diferente. É Deus que, Ele, para situações, Ele dá essa condição de você usar isso para dirimir dúvidas, problemas que são difíceis, palavras que chegam na hora certa, no momento. Agora, a pergunta é: de acordo com a lição, o que é a sabedoria, amados? O que é sabedoria? Discernimento, o quê? Inspirados. Isso, é sobrenatural, ok? E vem de quem isso? De Deus. Tem dois exemplos de sabedoria vinda de Deus no Antigo Testamento. Quais são esses dois que nós podemos citar? Salomão e José, né? Agora vamos falar sobre outro dom, que é a palavra da ciência. O que é? Bom, esse dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus. Conforme aborda Stanley Horton em sua teologia sistemática, este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então, na verdade, qual é a função então essa palavra da ciência ou palavra do conhecimento? O dom da palavra da ciência não visa servir propósitos triviais, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou da identidade da mulher de Caim. E muita gente pergunta quem foi a mulher de Caim, quer saber com quem Caim casou. Eu sempre respondo que foi uma mulher. O resto, aí já a história não fala, a Bíblia não fala. Agora, isso é mera curiosidade humana. Curiosidade.
discutir sexo de anjos, discutir essas coisas, curiosidades. Isso não é. Agora, o dom de Deus não foi dado para satisfazer a curiosidade humana. A manifestação sobrenatural desse dom, ele tem a finalidade de quê? Preservar a vida da igreja, livrando-a de quê? Qualquer engano ou artimanha do inimigo. Então isso é muito importante, irmãos. Quando nós lemos a Bíblia, estudamos, quando vem esses enganos, você olha assim já, opa, alguma coisa está errada. Aí você pode nem saber o que é na hora, mas alguma coisa você já fala, peraí, tem alguma coisa oculta aqui, alguma coisa, sabe, que está armado ali. É uma armadilha às vezes, é uma mistura que eles fazem, misturando um pouco de verdade com um pouco de mentira, para trazer para você algo que vai te atrair. Então isso é muito perigoso também. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Ouvir a palavra de Deus. Cuidado com a internet, mas eu sempre aviso vocês. Tem irmãos que ficam assistindo muita pregação. Procure saber quem é a pessoa, qual é a fé dele, que linha de teológica que ele segue, porque senão você vai se confundir. Se você pega pregações de pessoas que são reformados, pastores reformados, que eles dizem, eles vão sempre falar que não são a favor dos dons espirituais. E se nós somos pentecostais, nós vamos, se você não tiver um conhecimento, uma experiência, você pode acabar dando razão para eles. Porque eles não usam outras coisas, a não ser também versículos bíblicos separados. E aí você pode se confundir. Procure saber quem são as pessoas que estão falando, qual a origem delas. Tem pregadores bons na internet, que a gente tem muitas pregações boas, mas quando eles entram no que eles acreditam em termos de doutrina, né, eles acabam desvirtuando da verdades pentecostais. E aí então você fala, mas é tão, uma mensagem tão boa, tão cheia de poder de Deus agora. Então, para não acontecer isso, procure saber. Agora, se você tem conhecimento e você quer analisar para fazer um estudo, uma experiência, é diferente. Mas cuidado. Antes da gente identificar o que é um falso, você precisa primeiro conhecer o verdadeiro. Então, se não tem o estudo suficiente, não tem o conhecimento suficiente, não fique pesquisando outras coisas, porque você não terá aquela sensibilidade para perceber que aquilo é um engano para você. Ok? Então, já dei o exemplo aqui da minha irmã que foi trabalhar no banco e ela passou, o primeiro dia de trabalho dela foi uma palestra e depois, ao resto do tempo, foi contando dinheiro, o tempo todo, contando dinheiro. E no fim da tarde, quando já estava quase terminando o expediente, ela pegou umas notas e, estranho isso aqui, é diferente. Aí ela foi examinar e era nota falsa. E aí o gerente falou para ela, você percebeu que era falsa por quê? Assim, ela estava contando tudo, de repente eu senti diferença. Ele falou assim, então você só sabe porque você já conhece a verdadeira. E tem muitas doutrinas falsas, mas isso não anula as verdadeiras. Principalmente, amados, os dons espirituais. Tem muita brincadeira com os dons, mas não esqueça que nem por isso os dons deixaram de ser atuais. Busque os dons espirituais para a edificação da igreja e não se deixe desanimar de ouvir as outras conversas de mau uso dos dons. Pense nas coisas boas que os dons podem trazer, que a Bíblia fala, edificação, né? Uns têm salmo, uns têm profecia, uns têm revelação, né?
Então, isso é tudo para quê? Para a edificação da igreja. Deus quer usar vocês. Cada um de nós pode ser usado por Deus. Deus quer usar. Vamos ver alguns exemplos bíblicos dessa palavra da ciência. O profeta Eliseu, por exemplo, foi revelado para ele os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei Sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar, o profeta então alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo. Outro exemplo foi a revelação de Daniel, mas esse caso do profeta Eliseu, interessante, o rei da Síria fazia toda uma programação de marcar cilada, nós vamos em tal lugar, vamos cercar o rei de Israel, e vamos... Aí Eliseu revelava para o rei, Deus revelava para Eliseu o plano do rei. E aí então, quando o rei questionou os seus oficiais, falou assim: olha, toda vez que a gente marca uma estratégia para pegar o rei de Israel, ele descobre. Algum de vocês está falando aqui, algum de vocês está sendo traidor. Assim, aí um dos oficiais falou: não, senhor, tem um homem lá chamado Eliseu, e Deus revela para ele todo o plano que a gente tem. Aí até que aí se você continuar lendo, você vai ver como é gostoso. Ele mandou tomar e ir lá pegar Eliseu, e aconteceu muitos milagres ali, porque Deus estava com Eliseu, né? Então esse foi esse primeiro caso. O outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Então, se você ler Daniel capítulo 2, você vai ver que houve um momento de sonho do rei, e esse rei ele queria saber qual era o sonho e qual era a interpretação, e nenhum sábio do reino dele pôde, até que chamaram Daniel. Daniel soube que ia acontecer, né? E ele foi orar e buscar a Deus, e Deus revelou para ele o sonho que o rei tinha tido e revelou a interpretação. E por isso Daniel ganhou honra no reinado, porque Deus era com Daniel. Isso é uma palavra de conhecimento, de ciência, né? Em Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Tanto é que Pedro ainda falou para ele: por que você mentiu ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. E os dois morreram ali diante da igreja por causa da mentira, por causa do engano. Como que foi revelado a Pedro? Pedro falou: você não mentiu a homens, mas a Deus. Então o Espírito Santo, que também é Deus, revelou ao Pedro, deu conhecimento para ele, ciência para ele: ó, você está enganado. E é interessante isso, porque esse dom é importante, principalmente para quando a gente está conversando com as pessoas. Deus mostra se a pessoa está falando a verdade ou não. E aí a gente devagarzinho encaminha a conversa para o lado certo. Isso acontece. Agora, sempre vem com o objetivo de edificar, de ajudar, não de destruir. Os dons são para edificação. Corrige a pessoa sabendo que não dá para enganar, não é verdade? E muitas vezes o dom da palavra também não podemos achar, mas que é adivinhação, né? Porque existe lá fora, os demônios usam esse tipo de coisa como adivinhação. Ciência é o conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. É um conhecimento que a gente mesmo não tem. A gente mesmo não tem. Aí Deus revela. Aí você fala. Então esse conhecimento, ou às vezes a gente Deus fala a nossa mente e entendimento, e às vezes a gente está falando aqui e está revelando. Quantas vezes já aconteceu aqui de pessoas dizerem que
Parece que a gente estava dentro do carro com elas, parece que estava lá na reunião, parece que estava uma irmã lá em Toyokawa falou para mim, você estava ontem aqui, né, pastor, ontem à noite? Eu falei, não, ontem à noite eu estava lá, não, você estava aqui ontem à noite, porque tudo já falou, aí nós falamos ontem à noite aqui, conversando. Isso, Deus, o que Deus permite isso para quê? Para mostrar o seguinte, que tudo que acontece na igreja tem relação com Deus, a sua história da igreja. Você não vem aqui, amado, só para sentar no banco ali e ficar ouvindo, assistindo. Não, nós estamos aqui para termos essa comunhão espiritual. E Deus vai mostrando, vai revelando as coisas, vai trazendo entendimento. Então Deus, Ele é muito bom. E vocês estão vendo atrás de mim? Hã? Lacraia. Não tem problema, isso aí não faz mal. Então, está vendo? Deus me revelou através de vocês. Tem uma aranha aqui atrás. Lacraia. A lacraia? Deve estar por aí. Depois a gente conversa com ela. Então, na verdade, quando Deus quer usar você, a igreja, Ele usa de uma forma em que venha trazer um regozijo, conhecimento, gozo para a igreja. Amém? Amém. A sinopse desse tópico é: o dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos reais, da mesma forma que falou lá, mas também para ter a finalidade de preservar a vida da igreja, também livrando de quê? De engano. Então, se você ouve alguma coisa, Deus mostra também para você. Assim como o dom de revelação, né, esse dom de revelação, que vem o dom da ciência, e também esse dom que nós falamos, que é o dom da sabedoria. Sabedoria é quando você atende, a ciência é quando você fica conhecendo o que está para acontecer. Amém? O que é o dom da palavra da ciência, então? Hã? Dom da ciência? Vocês estão meio... Como resultado da eliminação do filho. Ok. O que acontece quando a pessoa tem o dom da ciência? Conhecendo coisas Sobrenatural concedido pelo Espírito Santo. mais E conhecer parte. ocultas. Palavra, coisas sobrenaturais da parte de Deus, mas que estão ocultas e que são reveladas. Você tem conhecimento. E, por final, qual é a função do dom da palavra da ciência? Qual é a função dela? Isso. O terceiro tópico é discernimento dos espíritos. Outra coisa muito importante, irmãos. Por isso que os dons espirituais têm que valer para hoje. São os mesmos dons que mantêm a igreja viva e descontaminada. Ok? Porque infiltrações na igreja sempre pode haver. Heresias, coisas erradas e coisas que não são bíblicas, mas que estão colocadas dentro da igreja e confunde as pessoas. Então, esse dom do discernimento traz essa saúde espiritual, evita dessas infiltrações. É como se você tivesse uma vacina, né? Que o vírus vem, o problema vem, mas ele é repelido porque você já está com anticorpo, já está protegido, imunizado. A palavra de Deus, ela traz esse filtro para dentro da nossa vida. Então, o que é o dom de discernir espíritos? É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente, veja bem, não é ao pastor, é ao crente. Então você também pode ter, para discernir
a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diacrisis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Steinhardt ele afirma que esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é nos proteger dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Então, nós vamos descobrir desse elemento a fonte das manifestações espirituais. Então, para você tendo esse dom, Deus te dando, você consegue saber quando algo está também desvirtuando a verdade e o Espírito que está ali falando. Numa igreja pode ter 3 tipos de manifestação: a parte do homem, a parte de Deus e da parte de demônios. Tem pessoas que falam línguas, mas são línguas de demônios, línguas demoníacas. Ele imita ali uma língua. E normalmente os satanistas eles usam muito o aramaico para falar com a igreja, amaldiçoando. E aqui em Ramamatos mesmo, numa igreja uma vez, teve uma vigília que tinha um rapaz que ele era satanista e ele estava ali. De repente muitos ficaram alegres porque ele começou a falar em línguas. E aí então descobriu-se depois que o que ele estava falando era um conjuro contra a igreja. E ele está falando em aramaico, amaldiçoando a igreja. E o discernimento é importante porque você pode não entender a língua que ele está falando, mas você pode saber que aquilo não é de Deus. E muitas vezes tem o homem também. Às vezes ele quer ser usado por Deus, Deus não usa, então ele usa Deus. Ele fala, Deus mandou te dizer, Deus me mandou te falar. Deus manda te... Aí essas coisas tem gente que procura isso. E infelizmente existem os falsos profetas porque Deus quer castigar os que buscam essas coisas. Deus quer castigar, então dá a ele. Você quer ouvir o que você gosta de ouvir, o que você quer ouvir, então tá aí. Receba ele, deixa ele falar o que você quer ouvir. Deus permite esses falsos profetas, porque quem realmente quer a verdade vai ter o discernimento de Deus sobre o que é verdade ou não. Ok? A fonte das manifestações espirituais. Ao longo das escrituras nós podemos destacar 3 origens, que são essas que nós falamos agora: do diabo, do homem e de Deus. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Como saber? Então, o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial aqui de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevam Ângelo, o discernimento de espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. O dom do discernimento de espírito é para saber sobre uma manifestação que está havendo, se ela tem essas 3 formas: Deus, o homem, os demônios. E tendo discernimento, esse dom você vai saber na hora, você vai sentir. É um sentimento e ao mesmo tempo uma revelação de Deus. Há igrejas que as pessoas estão falando. Lá no Brasil, eu me lembro uma vez, aconteceu isso. Nós estávamos no culto e houve uma manifestação de línguas estranhas
E tinha uma senhora sentada e ela começou a falar uma língua ali. E houve assim um sentimento. Eu olhei para o meu pai, que meu pai era o pastor da igreja, ele também. Aí ele foi lá na mulher e na hora que encostou a mão nela, aí tivemos que depois orar a Deus e libertar ela daquele demônio que possuía ela. Ela falava em línguas. Mas é diferente. Quando a gente ouve um crente falar em línguas, glorificando a Deus, é tão gostoso. Mas pode existir esses enganos. E é por isso que muitos crentes que não concordam com os dons espirituais acabam apontando para esses tipos de manifestações. E às vezes até põe para a pessoa mesmo. Né? A pessoa, ela, como eu falei, já que Deus não usa, ela usa Deus. Ou então às vezes Deus usa até um certo ponto, depois Deus já parou ali, ela quer continuar. Aí ela acaba perdendo toda aquela graça que houve no começo, que Deus estava falando. De repente a pessoa fica emocionada. Então quando alguém ora ou liga para alguém no Brasil ou no Rio de Janeiro para ouvir alguma coisa, muitas vezes Deus pode permitir que ouça um engano e vai acabar tendo problemas depois lá na frente. Se ler a Bíblia, se o crente ler a Bíblia, Deus vai falar com ele. Deus vai falar, a Bíblia fala, é a boca de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina que os espíritos devem ser provados. Aqui no subtópico 3, e ele fala: toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar por onde? O Espírito Santo nunca vai fazer algo, falar algo, revelar algo que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Então, isso aqui é a vara de medir. Você ouve. Crente que não gosta de ler a Bíblia, não gosta de estudar, muita coisa passa. Ele acaba aceitando, porque não tem certeza, já que falou o nome de Deus, falou que foi Deus que está falando, vai aceitando. Você também não vai duvidar de tudo, mas você vai ser temperado, isto é, vai ouvir e ser como os bereanos. Né? Os bereanos ouviam e depois conferiam se as escrituras eram assim mesmo que diziam, para não serem enganados, não serem iludidos. Então, o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. O crivo de tudo é a palavra de Deus. Mas Deus está revelando agora uma nova revelação. Sai fora. Ok? Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos quê? Pelos frutos que produzem, isto é, o caráter, né, deles, a maneira deles agir. Aqui em Mateus capítulo 7, Jesus falou que muitos naquele dia diriam: mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos milagres. E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci.